Fala pessoal, o Derek de volta aqui com vocês. E hoje vamos estar falando um pouquinho sobre como confeccionar a anatomia do dente 17, que pode conter de 3 a 4 cúspides. E hoje eu vou iniciar falando aqui um pouquinho sobre o que é necessário para você fazer uma anatomia rica em detalhes aí nesse dente de uma forma simplificada. Então, bora falar um pouquinho sobre os sulcos principais e os sulcos secundários. Aqui eu fiz algumas demarcações para que vocês possam estar entendendo um pouquinho mais sobre esses sucos principais. E reparem como é fácil fazer esse suco principal quando vocês têm essa referência. Temos aqui a referência de uma linha que passa na palatina e uma referência da linha aqui que passa na vestibular. Além disso, tem referências ali na distal e na mesial. Olha como é simples depois que vocês entendem um pouquinho mais sobre essas referências aí para estar confeccionando os sucos principais. Olha aí para vocês verem, ó. Esse dente, ele é um dente que os sucos principais dele, ele não tem muito, não é muito difícil de fazer. Ele é mais simples de estar fazendo. Tem poucos detalhes nos sucos principais. Já nos sucos secundários, esse dente ele possui muitos sucos secundários. Então, olha aqui, em amarelo são os sucos secundários e em vermelho os sucos principais. Agora vamos executar aqui a confecção da anatomia nesse dente. Eu utilizei a resina D2 da Opalis e esmalte 1 da Opalis. Uma espátula que eu indico para vocês é a espátula SD2 da Millennium. Reparem como essas pontinhas dela são favoráveis para a confecção desses sucos. Olha o outro fato aí, eu gosto também de utilizar um pincel. E pincel que eu indico para vocês é o pincel número 24 da Tucuião. Aqui eu comecei compactando bem essa resina e gosto de alisar ela com o pincel. Aqui utilizando as referências que eu havia dito aí para vocês dos sucos principais. Olha aí, eu já comecei a confeccionar esses sucos. E reparem como é simples fazer a confecção desse suco, pessoal. Olha aí, ó. Muito simples mesmo. E uma coisa que vocês devem fazer é separar bem essas cúspides por meio desses sucos, por conta da contração de polimerização. Quanto mais estiver afastado esse incremento de resina, melhor ainda. Então aqui eu estou fazendo os sucos principais e já os secundários também, pessoal. Aí os iniciais, os sucos secundários. Porque tem outras formas de fazer com mais detalhes ainda. Durante o seu incremento, você fazer os sucos secundários. E eu vou estar mostrando aqui para vocês, nesse passo a passo aí. Então aí, compacta bem essa resina com o pincel, e separa bem as cúspides, como eu havia dito. E aqui eu realizei o primeiro incremento de resina. Aí o que faz? Você realiza o incremento de resina, de acordo com a referência que você fez, joga a resina para um lado, a resina para o outro. E agora uma dica muito importante, pessoal, joga essa resina para o interior do suco, compacta ela bem. E em seguida, ela vai ficar com excesso, se você fez um incremento muito grande. Então você vem com o pincel e vai removendo esse excesso, vai tracionando. Uma coisa muito importante também, se você quiser jogar bem essa resina lá para o interior dos sucos, é dar batidinhas com o pincel. Essa resina ela vai entrando lá para o interior dos sucos. Olha, ó, tracionei bem. Olha que legal. Aqui já foi praticamente feito uma cúspide. Fiz a fotoativação e aqui eu estou realizando o segundo incremento de resina. Reparem como é simples fazer um incremento de resina com essa espátula SD2. Colocou o incremento ali sobre a referência que você fez dos sucos, joga essa resina para um lado, para o outro, aí ela vai ficar com excesso, você traciona esse excesso, remove o excesso da resina que vai ficar na cúspide. Aqui eu já estou fazendo aquele outro detalhe que eu tinha falado para vocês sobre os sucos secundários. Reparem que eu dando mais anatomia ainda para esse dente. É só vocês encostarem a espátula SD2 sobre a cúspide, na lateral das cúspides ou sobre a cúspide. Dá um toquinho. Isso vai demarcar bem aí, vai fazer um suco secundário. Se você não quiser muito marcado, vem com o pincel e dá batidinhas, aí não vai ficar tão marcado. Olha aí, ó, confecção do suco secundário. E aquele estilo que eu falei para vocês. Pincel para tirar detalhe anatômico. Se você quiser mais marcado, não usa o pincel. Aqui eu já estou realizando um novo incremento de resina. Aquelas mesmas referências que eu falei para vocês, jogo para um lado, jogo para o outro, traciona essa resina e vem com o excesso que ficou sobre as cúspides e remove com a lateral da espátula SD2. E uma coisa muito importante, pessoal, é que no momento de você fazer o seu incremento aí de resina, se você quiser um suco muito demarcado, você faz uma camada fina inicialmente, só para reforçar ali mesmo, para não ficar, porque esse aqui é um suco bem marcado, então para não ficar tão marcado e ter um risco aí de pigmentar muito o cárie, você vem e faz uma camada ali, como se fosse uma proteção. Aí depois você vem com outra camada de dentina novamente, e aí você faz seu suco com um efeito de profundidade. Aí vem com a resina de esmalte e vai fazendo essa anatomia aí
que eu estou demonstrando aqui para vocês, que no caso aqui é essa camada de esmalte. Olha como é simples fazer a anatomia desse dente quando você entende aí uma forma simplificada de estar fazendo aí a confecção dessas anatomias. Em todos os dentes vocês podem utilizar esse mesmo estilo e padronizar para estar fazendo essa anatomia dos dentes posteriores. É muito simples. Utilizar aí uma espátula de ponta fina, você pode utilizar uma sonda, você pode utilizar essa espátula SD2, que é uma espátula que eu indico para vocês, ela é muito boa mesmo. Ou também, se vocês podem utilizar aí limas de fazer endo. Você pegou a lima, adaptou ela aí sobre uma espátula, ou se você tiver habilidade mesmo de manuseá-la com a mão, utilize essa lima para estar fazendo seus sucos principais e sucos secundários. E a lima ainda é melhor ainda porque ela tem uma pontinha bem fininha. Então dá um efeito bem bacana, viu pessoal? Reparem o dente aí, já está praticamente pronto. Uma coisa que eu sempre gosto de fazer no final são detalhes. Eu gosto de fazer o lado mesial e o lado distal por último. Eu gosto de fazer um incremento por último. Porque nesse momento eu gosto de fazer com um pouco mais de cuidado para dar uma anatomia assim bem legal para o dente. Então eu gosto de fazer esse final mais com calma, que seria ali o lado mesial e o lado distal. Reparem como é simples fazer a anatomia desse dente, utilizando a espátula SD2 e apenas um pincel. E aqui no vídeo não demonstrei para vocês a espátula de fazer a compactação de resina, porque eu não tenho aqui. Mas é importante que vocês comprem uma espátula para compactar bem essa resina sobre o dente e ele ficar bem grudadinho. Aqui eu estava passando um escovinho, né, para dar um brilho nessa restauração. E aqui o dente após a restauração, pessoal. Olha quantos detalhes anatômicos. E foi tão simples de fazer a anatomia. Reparem, é o efeito aí dos sucos principais e sucos secundários. Então, pessoal, se vocês curtiram esse vídeo, eu peço que me sigam aí e me acompanhem no Instagram. Isso me incentiva a trazer mais vídeos aí para vocês. E peço que curtam o vídeo aqui, que dessa forma o YouTube entrega para mais pessoas. Então, pessoal, essa foi a anatomia final. Espero que vocês tenham gostado.